Olá, eu sou a Leca Rocha, atriz, e interpreto seu caso virtual de relacionamento bizarro aqui. Vem, filha! Essa é a Pretinha. Ai, que linda! Ela me seguiu até a estação de trem e tava prenha. A gente doou os filhotinhos depois que nasceu e ela ficou. Que isso? Tá beijando na boca assim? Isso é amor? É? Leonor, idade, 27 anos. Atendente. Eu fui criada na roça com 7 irmãos. O meu pai era trabalhador braçal e carvoareiro. Eu era a mais nova entre os meus irmãos e a minha família resolveu virar uma família evangélica, mas de uma vertente muito rigorosa. A minha infância foi sim muito difícil e de sofrimento. Meu pai, ele não me levava no médico. Eu tinha uma omite que ficou muito rigorosa a ponto de eu ficar surda. Isso dificultou muito a minha vida, apesar de ser em um ouvido só. Eram vestidos compridos, cabelo que não podia cortar. Eu considero a minha mãe como uma narcisista patológica e com a crença dela a coisa piorou. As minhas irmãs se casaram com o primeiro homem que apareceu por pressão dela, por ordem dela, e ela queria fazer a mesma coisa comigo. Aos 12 anos, eu só tinha até a 2ª série, porque ela me tirou da escola. Eu voltei obrigada pelo juizado de menores. Entre aí os 12 e 14 anos, um primo meu abusou de mim. E ela disse que aconteceu isso por eu não querer mais ser crente. Nesse mesmo tempo, a única pessoa que me defendia e que eu tinha no coração era o meu pai. E ele veio a perder a vida. E aí ela queria me empurrar para que eu casasse com esse meu primo. Ela disse que não aguentava mais viver comigo e me pressionava para que eu saísse dali da casa casada. Uma prima minha, que era advogada, conseguiu uma família para que eu fosse morar e em troca eu cuidaria das crianças deles. E foi uma alegria muito grande, porque essa família, ela me deu roupas, cuidou de mim, deixou eu voltar a estudar, né? Até a 5ª série eu estudava à noite. Eu trabalhava e estudava, não sentia falta nenhuma da minha mãe. Começou a rolar uma fofoca de que eu estava grávida de um homem casado. Os meus irmãos ficaram sabendo e a minha mãe também, e veio todo mundo atrás de mim, porque eles não queriam passar essa vergonha. Então eles me buscaram para uma viagem para levar para a região deles, dos meus irmãos, não da minha mãe. E eu fiquei toda feliz, arrumei as malas e fui. A gente ia da igreja, que era Deus é Amor, para a cidadezinha e do centro da cidadezinha para casa. Eu fiquei na casa com eles, eu não podia assistir TV, não podia escutar música e eles só ficavam observando, achando que eu estava grávida. O pastor me humilhava muito, me falava que eu era desviada, que eu não tinha nada a ver com a igreja. O tempo passou e eles viram que eu nunca estive grávida. Aos 17 começou a pressão de novo de que eu teria que casar. Eu comecei a conhecer homens mais velhos para isso, mas eu nunca chegava até os finalmente. Era como se fosse um bloqueio meu, sabe? E uma forma de vingança também. Eu até tinha prazer, vontade de ir até os finalmente, mas eu não ia não. Até que eles resolveram se mudar para uma igreja mais perto. Não tinha, no dia lá do culto, um homem charmoso, mais velho, e ela foi com a cara desse homem. Não sei por quê. Talvez porque ele também tinha sinais de ser narcisista. O cara era muito inteligente e tão manipulador a ponto de conversar com a minha mãe e ela já se envolver totalmente. Se envolver no sentido de ele já entrar na nossa casa e dela já achar que ele era o homem perfeito para mim em poucos dias. Ele já se declarou, falou que estava apaixonado por mim, e aí a partir desse dia eu só ia para a escola ou para o trabalho se ele me levasse e me buscasse. Ele começou a falar para minha mãe que as minhas amigas usavam droga e a minha mãe acreditou, então eu não podia mais sair com elas. Eu fiquei limitada ao contato único e exclusivo dele. Eu comecei a ficar triste, entrar em depressão, não queria mais sair do quarto, não queria mais ter vida para nada, com toda aquela pressão psicológica que estava em volta de mim.
Quando eu fiz 18 anos, ele pediu para sair comigo para jantar na casa de um amigo dele. E chegando lá não era bem um jantar, porque eu me deparei com um monte de bebida e eu nunca tinha bebido na vida. E eu acordei em um lugar sinistro, num colchão nojento, onde tinha uns pontos de líquido vermelho. Era um barracão sujo e eu com muitas dores. Além dele não me explicar, ele me ameaçou que contaria tudo do jeito dele para minha família, que ele sabia que eu já tinha engravidado, que a minha mãe já tinha contado para ele como eu era desfiada e que eles iriam acreditar com certeza nele e não em mim. E ali ele fez comigo mais 3 vezes e fazia tudo o que ele queria, até eu descobrir depois de 2 meses que eu estava grávida. Meu mundo caiu, porque ele era um monstro e ele se apoiava na minha família. Então já não era mais a minha mãe e os meus irmãos me humilhando. O meu companheiro, que eu não pude escolher também. A gravidez eu passei comendo ovo e arroz. Se eu comprava alguma coisa, quem comia eram os meus irmãos e riam na minha cara. Só no fim da gravidez ele se aproximou para dar um pouco de dinheiro pro enxoval. Eu não suportava que ele se aproximasse, eu não conseguia sentir o cheiro dele. Acho que o cheiro aumentou nos meus sentidos, né? Por causa que eu perdi a audição de um lado. É importante lembrar que eu tentei não passar tudo isso pro meu filho. Eu tinha muito amor pelo filho que estava dentro de mim. Eu conversava com ele todos os dias. Eu tive esse neném sozinha. Ninguém me ajudou, ninguém foi no hospital. Só voltando para casa foi que os meus dias começaram a virar um terror. E eu não tinha noção do que ia acontecer comigo. Porque chegando lá eu recebi a notícia de que eu ia viver com esse cara. Peguei minhas coisas com meu filho recém-nascido e fui para uma comunidade distante, paupérrima. Eu fui morar num barracão, em péssimas condições. Era só um colchão e algumas panelas. A pressão, tudo, meu leite secou. Para ele comprar uma lata de leite para mim, eu tive que implorar e muito. Eu vivi ali com a ajuda das vizinhas e do chefe da comunidade que me doava coisas. Um dia eu falando que eu tava com muita fome, ele pegou, fez o número 2 no prato, colocou ali no chão e falou: "Ó, tô deixando uma coisa aqui para você comer". Eu recebia cestas básicas, doações, mesmo do pessoal da comunidade. E ele sumia e quando desaparecia, ele vinha para me agredir e falava que ele estava fazendo isso porque eu tinha outros homens, já que quando ele chegava tinha muita comida na casa. Quando os bandidos da comunidade souberam, eles foram para cima dele e ele nunca mais pôde entrar lá. Eu comecei a tentar reconstruir minha vida, consegui um trabalho, coloquei o neném na creche, fiz amizade com a dona da creche, comecei a morar lá com ela, de tanta afetividade que a gente criou. Depois de eu reconstruir um pouquinho da minha vida, eu decidi visitar minha mãe no interior e eu fui tão mal recebida. Ela nem olhou na cara do meu filho. Foi horrível. A senhora que eu morava na creche disse que um dia minha mãe ia se arrepender e iria me procurar com certeza numa situação muito ruim, que eu devia perdoar já, porque com certeza, né, o mundo ia girar. E eu fui cuidando do meu filho até ele fazer 5 aninhos. Eu trabalhei, dei tudo que eu pude para ele. Depois de tanto tempo, a minha mãe reapareceu numa cadeira de rodas, porque ela tinha quebrado o fêmur. E nenhum dos meus irmãos tinha tempo para cuidar dela. Eles tinham a vida de casados deles. Mesmo eu voltando para casa dela para cuidar dela, eu era rejeitada por ela. Tudo isso ela dizia que era pelo fato de eu ser mãe solteira. Então meu filho não era tratado como os outros netos que ela tinha. Eu fiquei 3 anos ali, desse jeito, e comecei a namorar um policial. Esse policial, ele era muito ciumento, muito possessivo. E ele vinha pra cima de mim, depois de beber muito, pra me agredir. Muito. Eu cheguei a sair no braço com ele, várias vezes. E chegou num ponto que, como ele tinha muito poder, eu tinha que sair dali. Eu não tinha como me defender.
E para onde a situação estava indo, eu percebi que ele ia acabar com a minha vida a qualquer momento. E eu só pensava que eu tinha um filho para cuidar, eu não podia deixar essa criança sozinha nos braços de qualquer outra pessoa. Com toda essa confusão, uma prima minha que já morava fora me deu a ideia de eu sair do Brasil. Ela me ajudou e me convenceu a ir para Portugal. Eu deixei o meu filho com os padrinhos dele para eu trabalhar em Portugal. Prometi que buscaria ele de volta. Foram meses de sofrimento, mas eu trabalhei tão duro. Eu corri tanto atrás nesse país que eu consegui buscar o meu filho de volta. Aí a minha vida podia ter sido construída com felicidade a partir desse ponto. Mas em uma saída com uma amiga minha, eu me trombei com um homem charmoso, bonito, quarentão, português. Manuel, idade 48 anos, policial. A gente dançou junto, rolou muitos beijos, eu fiquei encantada com a forma que ele me tratava, que eu nunca tinha sido tratada antes. Eu voltei para casa com borboletas no estômago, apaixonada pela primeira vez. E a gente trocou telefone e começamos a conversar. Eu me sentia Alice no País das Maravilhas. Eu era muito carente. Qualquer coisa ali pra mim seria maravilhoso. Mesmo que não fosse, eu imaginava 50 vezes mais. A gente sempre um casal muito apaixonado, ele me levando pra lugares bonitos e ele também era policial. E ele dizia, né, ter um cargo muito importante público, né? Num patamar muito importante. Eu consegui organizar, gente, toda a documentação do meu filho. Tava tudo dando muito certo. Acho que tinha chegado o meu momento, né, de ter uma parte feliz na minha vida. E tudo mudou quando eu fui viver com esse príncipe encantado que tinha chegado até mim. Os problemas começaram. O homem educado, charmoso, carinhoso, gentil, delicado, atencioso, começou a ter ciúmes do meu filho. Ele começou a dizer que o meu filho era mal educado, que ele teria que educar, e ele fazia isso através de agredir. Além do que ele e a família dele inculcavam com a cor da pele do meu filho. Não tinha como eu suportar isso. Só eu sabia o que eu tinha passado pelo meu filho. Eu não podia aceitar. Então, eu me esforcei muito mais no trabalho, juntei dinheiro, aluguei a minha casinha e falei, olha, não dá, eu tô indo embora. Não é o que eu tava pensando que era. Tchau. E fui. Achei que o ponto final tinha sido dado. Mal eu sabia que muitas vírgulas viriam, porque eu estava lidando com um perseguidor. A primeira perseguição foi que ele chegou na operadora do meu celular, registrou o meu chip no nome dele e pediu os registros das chamadas que eu fazia. Começou a ligar para todos os números, dizer que era da polícia e que precisava do meu endereço, urgente. Ele falava que eu tinha sofrido um acidente para a pessoa passar o meu endereço. Eu já tinha avisado todo mundo do que tinha acontecido, então ninguém caiu. Na verdade, eles vinham me perguntar o que estava acontecendo. Aí ele mudou o discurso, começou a ligar para as minhas amigas, dizer que eu tinha roubado objetos dele, dinheiro, e que ele precisava ter o meu contato. Acreditem ou não, algumas pessoas ficaram do lado dele. Acreditaram que eu estava fugindo por causa disso e fingiam estar do meu lado, diziam que queriam marcar uma visita, que queriam ver meu novo lar, só para ter o endereço. Eu, muito esperta, não passei. Eu tinha 2 empregos, tá? Para manter tudo isso, tanto numa clínica médica como numa clínica psiquiatra. Eu trabalhava parte do tempo como atendente. Então, um dinheiro que eu fui guardando, eu podia fazer isso que eu fiz. Eu coloquei o meu filho na melhor escola. E, infelizmente, foi por lá que ele me descobriu. Porque eu tive que mudar para uma região perto dele
porque eu não poderia transferir o meu filho para uma outra escola no meio dos estudos. E aí o que ele fez? Ele sabia qual era a escola do meu filho. Ele pegou o carro, ficou escondido observando quando meu filho entrava, quando que meu filho saía, como é que era. E aí, através do transporte que o meu filho entrava para voltar para casa, ele seguiu para descobrir onde eu morava. Nesse dia, quando eu cheguei, ele já estava na frente, eu não percebi. Ele me ligou e falou: "Olha, você acabou de entrar, eu sei onde você tá, e você vai sair aqui pra gente conversar, porque não tem como você fugir. Se você fugir de alguma forma, eu acabo com você." Eu morava era no térreo, não tinha pra onde eu fugir, pra onde eu correr. E aí, quando eu cheguei pra conversar com ele, ele falou: "Olha, é o seguinte, você é minha, você não vai viver nesse país sem mim. Então, ou você volta pra mim, ou eu aviso as autoridades de Portugal que você está com os documentos errados e você vai ter que voltar para o Brasil." O meu terror era pensar que em algum dia eu teria que voltar para o Brasil, porque tinha um policial lá me esperando e era para acabar com a minha vida. Foi por isso que eu fugi de lá, sem dar nenhuma explicação pro cara. Eu estava com os documentos errados, sim, por lá. Então a gente ficou horas conversando dentro desse carro. E eu me humilhando, pedindo pelo amor de Deus, que na verdade eu só queria terminar com ele, que não dava mais. E ele falando que não, que eu tinha que ficar com ele. Eu cheguei a sair do carro, eu me ajoelhei. Eu pedi por favor, por Deus, pelo que fosse de mais sagrado. E ele disse que não, que no país dele, sem ele, eu não iria ficar. A minha única saída foi voltar para ele. Eu entrei nesse momento na minha casa. Tudo que tava lá de móveis era mobiliado, né? A gente alugava já com tudo montado. Então eu só peguei as minhas coisas e eu tive que falar pro meu filho, né, de 10 anos, que a gente ia ter que voltar pro cara que maltratava ele. Nessa volta eu comecei, dentro do carro, já a ter crise de ansiedade, de ter que passar tudo que eu já tinha passado. Começou a me dar crise de pânico. Eu comecei a passar muito mal. Ele teve que me levar para o hospital. No hospital, eles confirmaram a minha crise de pânico. A médica me entupiu de remédio. Eu já não sabia mais onde eu estava, o que estava acontecendo, do tanto que eu estava dopada. Eu só escutava de longe, já do hospital para a casa dele: "Eu vou cuidar de você, amor." E a partir daí eu só via remédios, e remédios, e remédios. Uma hora eu escutava que era remédios para crise, outra hora eu escutava que era meu anticoncepcional, que ele estava dando separado. Nisso eu levantava totalmente confusa e desequilibrada, não entendia nem muito do que eu estava vivendo. E assim foi se passando os dias até ele achar um médico amigo dele que trocou os meus remédios. Eu não sei pelo que nem por quê, mas era isso que ele me dava para tomar, junto com a pílula que ele dizia ser para prevenir de gravidez, que não era. Eu não sei até hoje o que ele me dava. Eu só sei que quando ele começou a diminuir os remédios, que eu comecei a me reerguer, a pensar em voltar para trabalhar, eu comecei a passar muito mal, de ter enjoos, de ficar tonta, do período ficar todo desequilibrado, até eu fazer um teste e descobrir que eu tava grávida daquele homem. Foi o terror na terra, porque pela segunda vez eu tava grávida, sem eu querer, sem eu saber o que tinham feito comigo. Eu tive que contar pra ele. E ele ficou tão feliz. Ele vibrava tanto, mas de um modo como se ele já estivesse esperando que eu falasse isso pra ele. Ele já tinha programado tudo isso. Era o que ele queria, um filho. Tanto que a alegria dele se transformou em pouco tempo em ameaça. Porque ele deixou bem claro
de uma forma bem assustadora, de que a criança que eu estava esperando era dele, que eu jamais sairia com a criança de Portugal. Foi o início de eu virar um animal para parir e entregar a filha para ele. A mãe e a irmã acabavam comigo psicologicamente, deixando bem claro que a criança era portuguesa, era deles e que seria retirada de mim assim que nascesse. Ele me abandonou, ele me largou. Ele só fazia algo se fosse em prol do neném. Se o neném precisava de vitaminas para comer, então me alimentava. Mas coisa de casal, não tinha mais nada. Parecia um negócio. E o meu filho, ele maltratava cada vez mais, a ponto do meu filho começar a ficar muito revoltado, muito perturbado, e de eu não poder ajudar ele. A preocupação era sobre o meu filho não ser branco. Sim, eles eram Ra e Shem. Sim, extremamente. Ele soltava várias vezes que as brasileiras eram máquinas na cama. Eu tive que continuar trabalhando, mesmo até o último minuto da gravidez. E eu tive um descolamento da placenta, onde eu tive que correr para operar. E ali o meu medo era muito grande, porque eu sabia que se ele tivesse que escolher entre eu e a criança, ele ia escolher a criança. E eu ia ficar... E quem que ia cuidar do meu filho? Eu ia deixar 2 crianças no mundo. Eu comecei a delirar e a falar sobre isso, né? E as enfermeiras achavam que era porque eu tava perdendo muito líquido vermelho por causa de toda a situação. Não entendiam que eu tava pedindo ajuda, pelo amor de Deus, eu vou deixar um filho. E se eu morrer... Eu acordei, né? Eles me anestesiaram e eu já acordei com a minha filhinha no colo. A minha luz. Eu agradeci a Deus, agradeci os seres de luz, porque a minha filhinha, eu pude amamentar ela. O meu filho eu não pude, né? Meu leite empedrou, enfim. Aquela sensação era tão boa. Só que eu tava abandonada pela 2ª vez no hospital. Ele não me levou um chinelo, eu tava descalça, não tinha nada. Foi tudo ajudado pela enfermeira, pelas pessoas que estavam lá. Eu tive que ir e voltar do hospital ainda, muitas vezes pelo descolamento que eu tive. Eu não tive ajuda nenhuma. E o desespero de chegar nessa casa e de achar que eles iriam tirar a menina de mim era desesperador. Eu dei leite para minha filha até ela completar 2 anos e meio, porque na minha cabeça eles não poderiam me tirar a criança porque ela estava amamentando. Então eu agarrava aquela criança comigo na hora de amamentar, com medo que quando aquilo acabasse eu ia perder a menina. E era mesmo o objetivo dele. Ele chegou a contratar uma advogada que se fez, imaginem o tempo, essa mulher, ela se fez de amiga minha, para depois me dar as informações em conversas íntimas, de que se eu tirasse o passaporte da minha filha no consulado brasileiro, eu poderia voltar para o Brasil com a menina, que ela seria considerada brasileira, e dessa forma ele não poderia tirar a menina de mim. A sorte é que eu conversei com outros advogados que me explicaram que se eu saísse com a menina, dessa forma que a advogada estava explicando, sem autorização dele, seria um sequestro, porque Portugal é movido, igual o Brasil, pela lei de Haia. Precisa da autorização do pai para sair. Então seria como se eu estivesse fugindo com a criança. Eles não deixariam mais eu entrar em Portugal e a filha com certeza iria para os braços dele. E isso tudo da amiga advogada foi tramado por ele. Ele queria mesmo que eu fugisse com a menina para que isso acontecesse e dessa forma ele ficar com a menina. Por quê? Porque eu sempre fui uma mulher muito independente e trabalhadora. Eu tinha renda para comprovar de que a menina podia ficar comigo em Portugal. Então ele não tinha como, ele não tinha por onde sair para pegar essa criança de mim. Então uma forma muito
eficaz era que se eu fugisse com ela para o Brasil, ele teria a guarda total. Ele sempre teve inveja de como eu me impunha para ter o meu dinheiro. A minha mãe, ela estava com uma doença terminal no Brasil e era eu que mandava dinheiro para ela. Dava, sobrava. E eu tive que ir visitar, ele não deixou eu levar a menina. A menina teve que ficar com ele, eu fui rapidinho para ver os últimos momentos da minha mãe. Voltei desesperada, porque tinha muito medo dele sumir com essa menina. E eu fui vivendo assim com ele, juntando dinheiro, porque agora eu tinha 2 filhos. Eu sabia que eu tinha que ter uma renda específica para sair dali e não ser cobrada pelo governo de Portugal. Então eu fiquei 3 anos nisso. Com esse sofrimento sobre o meu filho, nada mudou, só piorava. Até que com 3 anos, eu tinha dinheiro suficiente, eu aluguei um lugar e falei, estou indo embora com os meus 2 filhos. E aí, a perseguição aumentou. A irmã e a mãe vieram numa gritaria total, falando, querendo ver as coisas que eu tava levando, se eu tava roubando alguma coisa. Eles queriam achar, de alguma forma, alguma denúncia que me prejudicasse para que a menina fosse tirada de mim. Ele sabia que quando ele confrontava o meu filho ia para cima. E nessa época, ele já estava adolescente, aquela coisa toda revoltada, ele começou a azucrinar o meu filho e a xingar e falar que a gente dependia dele, que a gente era pobretão e não sei o que, falar um monte de coisa, a ponto do meu filho ir pra cima dele. E quando meu filho foi pra cima dele, ele tinha o que ele queria, que era chamar a polícia. Só que ele chamou a polícia e eu também chamei. Chegou a polícia e era um amigo dele. E ele queria levar o amigo pra falar no particular sobre o que tinha acontecido. Eu falei, não, tô filmando e vou filmar o que tá acontecendo aqui. Como os policiais, eles têm, né, uma ajuda psicológica, eles têm todo um estudo psicológico, né, lá as coisas têm que seguir certas. Um policial me escutou e falou, não, você tá certa. Tinha o mais novo, né, escutou e falou, não, você tá certa, a gente vai conversar aqui. E aí a gente começou a conversar, ele falou, né, que o menino tinha ido pra cima dele, que ele ia dar queixa, não sei o que, não sei o que. E aí o policial me explicou, ele falou, olha, eu sei o que tá acontecendo aqui, né, você tá com as 2 crianças, tá querendo sair, e ele tá querendo arranjar um porquê dessa criança ficar com ele, já entendi tudo o que tá acontecendo. E o que eu vou te dizer é que se você abrir queixa contra ele, ele vai abrir essa queixa sobre o seu filho, que pode até ser mandado de volta para o Brasil e ainda vai prejudicar a questão de você ficar com a menina. Se eu fosse você, eu não faria isso agora. Eu iria respirar, você já tá indo, né? Vai viver a sua vida. Mas se você quiser fazer a denúncia sobre tudo que tá acontecendo, eu também vou estar lá te esperando. Ele deixou bem claro que essa coisa de dar queixa sobre a Vi, sobre tudo que ele fazia, né? Não dava nada em Portugal. Eu resolvi ir quieta para minha nova casa com os meus filhos. E a perseguição começou a ser virtual. Ele entrou nas redes, ele criou um anúncio com a minha foto, como se eu estivesse vendendo serviços de acompanhante. Ninguém cria isso lá com foto. Mas assim ele fez e começou a compartilhar para o mundo, compartilhar para amigos e tentar usar isso como prova para tirar a menina de mim. Ele me ligava 24 horas, mandava mensagens com xingamentos, com ameaças, que sabia o quanto eu era vagabunda e que ele iria provar isso diante da justiça. Dizia que se eu fosse pedir na justiça qualquer mesada para essa menina, ele iria tirar essa menina de mim. Quando ele falou isso, eu não pensei. Peguei todas as mensagens de tudo que ele fazia, mais os anúncios que ele estava divulgando e entrei, sim, na justiça. Ele ainda não estava sabendo que isso estava acontecendo e eu tinha que manter essa coisa de o pai ver a filha, porque senão também seria prejudicada por isso. E ele pediu, eu tô com saudade, quero ver a menina. Lá fui eu levar a menina. Ele tinha que ficar, né, com a menina, não tinha como eu bloquear isso. E nessa, adivinha, ele desligou o celular e sumiu. Eu tive que ir até a casa onde estava ele e a mãe dele para pegar a menina de volta e eles não me entregaram.
não me entregaram a minha filha de volta. Eu tive que ir pra justiça para conseguir ter a minha filha de volta. E eu só consegui isso, gente, porque eu tinha dinheiro, porque eu tava trabalhando. E não foi de um dia pro outro. Foram noites e noites de sofrimento. Primeiro, porque tava tudo de férias. Eu tive que esperar 15 dias para ter a minha filha de volta. A minha filha chegou para mim em um estado precário. Eu não falei para vocês, mas ele não tomava banho. A família dele tinha problema de obesidade mórbida. Eles tinham um cheiro de bunda insuportável. E uma das coisas que eles fizeram com a minha filha foi isso. A minha filha, ela tava com feridas. Eu tive que levar no médico, pro médico avaliar. O médico acabou com ele no depoimento. Pra avaliar a minha filha, ela tava machucada de não tomar banho, de sujeira. Fomos para a primeira audiência. A minha advogada era pública, né? Eu não pagava, a dele era particular. Todos os advogados se conhecem. E eles organizaram entre eles para minha advogada não ir para me prejudicar na primeira audiência. A minha sorte foi que a juíza, uma mulher, nem escutou diante das provas que tinha. E marcou uma segunda audiência onde eu pude levar uma advogada que me defendeu e que eu ganhei a guarda da minha filha, a guarda provisória. Ele continuou a perseguição para me afastar dos meus amigos, contando, revertendo tudo com essas fotos de acompanhante de que eu não era. E eu virei tutora da minha filha. Eu consegui. E eu tô aqui para falar que eu consegui isso porque eu sempre fui uma mulher independente. E eu reconstruí toda a minha vida. Eu encontrei um novo marido. Nós criamos uma empresa junto em Portugal. Hoje em dia, nós temos tudo que precisamos, tudo e muito mais. Os meus filhos, apesar de tudo que passaram, são muito amorosos. Hoje o meu filho já me deu um netinho. Eu não sei como é que eu passei por todo esse turbilhão na minha vida, mas eu mandei essa história pra Leca, para as mulheres entenderem que quando a gente tem filhos, a gente precisa assumir a responsabilidade financeira, emocional, psicológica. Nós só podemos ter os nossos amores do nosso lado em outro país se nós formos independentes. Graças a Deus eu segui esse caminho desde muito pequena. Eu acho muito louco nessa história que ela reviveu o que ela passou no Brasil de engravidar sem saber, de engravidar forçada, de ter o neném sozinha no hospital. A mesma coisa que ela passou com o brasileiro, ela passou com o português igual. Com uma história exemplo dessa, como nós ainda podemos romantizar e valorizar a esposa troféu? A esposa troféu vive do dinheiro do marido. Como seria a esposa troféu com seus filhos? Jogada na rua. Como em 2024, mulheres ainda podem querer romantizar que o único serviço bonito de uma mulher de família é cuidar do lar, não desmerecendo o trabalho do lar, que deve ser feito sim pela mulher, pelo homem, pelos filhos, mas valorizando a parte profissional que nós mulheres temos que desenvolver, temos que ter. A vida não é um conto de fadas onde você coloca um vestido do Velho Oeste e faz uma bela comida com um lenço na cabeça, como muitas estão fazendo no TikTok, e vivem felizes do lado dos filhos e do marido. Você que nasceu mulher tem que saber que do mesmo jeito que Deus te deu a graça de parir, Deus te deu a graça de crescer profissionalmente. Sim, nós somos mais fortes a ponto de ter que viver e segurar as duas situações. Deixem as reflexões de vocês nos comentários e até a próxima história do canal.